pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, fazia muito tempo que eu não fazia vídeos, postava vídeos aqui pro canal, né? Mas estou aqui de volta e para falar de um assunto que eu assim não costumo falar muito, mas eu acho que é bem interessante, né, de falar para as pessoas. Ultimamente eu estava lendo alguns livros e vendo alguns vídeos falando a respeito sobre os relacionamentos, né, no geral. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, Propósito do Namoro, do Matheus Silva, que ele vai falar sobre a amizade, né, o namoro, o casamento, principalmente o casamento. E uma das coisas que o Matheus sempre gosta de frisar muito é que o propósito do namoro é o casamento. Se você fica com alguém, esse negócio aí para a Bíblia não existe. Porque qual é o propósito de ficar com alguém? É o casamento? Não. Então, para que perder o seu tempo ficando com alguém? Outra coisa, se você é solteiro, como é o meu caso, a gente deve orar para Deus, para que Deus prepare, né, uma pessoa para estar com você, né, o seu cônjuge, sei lá. E pensando nisso, como, por exemplo, eu sou evangélica, eu posso casar com alguém que é um católico, por exemplo? A palavra de Deus vai falar assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendeis a julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E o versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Onde que a parte tem o fiel com o infiel? O que a palavra de Deus vai falar? Se eu sou crente e eu estou com um relacionamento com uma pessoa que não é protestante, não vai à igreja, futuramente, né, a gente vai se casar e provavelmente esse relacionamento não vai durar muito. Por quê? Porque não tem, né? A pessoa vai para um caminho e a outra vai por outro. Elas têm que andar juntas. A partir do momento que ela se casou, elas têm que andar juntas. Se elas não andam juntas, não dá certo. Então é melhor que você nem se case com alguém que não é, se você é da igreja, que você não se case com alguém que é fora da igreja, porque senão não vai dar certo esse relacionamento. Mas voltando então à oração, né, que eu comecei falando sobre isso. Antes que você pensar em procurar alguém, né, você primeiro tem que orar bastante, né, pedir direcionamento de Deus. E uma coisa é certa, que quando você está orando, você não fique focando apenas em como é que fala? Desencalhar. Meu Deus, as pessoas estão preocupadas com isso. Vai ficar pra titia, que não sei o que, que não sei o que. Esquece isso. Se você é solteiro, aproveita, né, esse tempo, que eu acho que é legal. Eu, por exemplo, saí do ensino médio e fui pra faculdade. O que eu vou pensar fora disso? Não vou pensar em nada. Então, é melhor que eu faça, né, a minha graduação, me forme e depois entre, né, no mercado de trabalho, como eu já estou, mas tudo bem, e tenha uma vida assim, a sua vida profissional estabilizada, para depois pensar em relacionamento. Esse é o meu tipo de pensamento. Nem todos são assim, né? Alguns já pulam etapas e tal, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, quando a gente se ajoelha, né, para orar, a gente pede a Deus, né, tudo que
A gente costuma falar com Deus nas nossas orações, mas pedir também um direcionamento de Deus com questão de relacionamento, porque a gente às vezes encontra com alguém e depois que começa a orar, quando na realidade isso até pode funcionar bem, né? Se você pensa em casamento, aí você vai lá e ora, Deus falou, é esse, então é esse, tô lá e casou e pronto. Deu certo, foi abençoado. Mas e se não der certo? E se não for de Deus? Aí você se casou e aí como foi? Né? Aí se separa e depois. Mas então, pensando em um relacionamento duradouro aí, né, pro resto da vida, até que a morte os separe, amém. Você tem que orar muito antes de começar a conhecer alguém. Aí você ora, pede a Deus e Deus vai no determinado tempo conceder, né, a sua bênção. Isso pode demorar anos ou pode ser, né, agora. Voltando a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 24, vai falar sobre o encontro de Isaac com Rebeca. E essa história ela é muito linda. A forma do qual Isaac se encontra com Rebeca, vocês vê que a todo momento é direcionamento de Deus. Porque a Sara, mãe de Isaac, tinha acabado de morrer. E Abraão, né, já estando no auge da sua velhice, prestes a morrer também. Antes disso, ele tem uma conversa com o seu servo e fala assim, ó, você volta lá pra casa dos meus pais, na minha parentela, e não permita que Isaac se case com as filhas dos cananeus, que é onde que Abraão estava habitando. E assim fez o servo, pegou lá os camelos e foi até a terra dos pais de Abraão. Chegando lá, ele se encontrava no poço e falou assim para Deus. E sucedeu... Calma aí. E o servo falou assim com Deus: seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e disser, bebe, e também darei a beber aos teus camelos, e esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, para que eu conheça nisto que usasse benevolência com o meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Saía com o cântaro sobre o seu ombro. Para vocês verem, o homem estava o caminho todo, né, pedindo a Deus que ele cumprisse, né, a sua missão, para que ele estava indo naquele lugar, para poder trazer uma mulher para Isaac. Então, no mesmo instante que ele se encontra lá no poço, Rebeca oferece a água para beber para o homem e para os camelos. E assim ele descobriu que aquela mulher seria para Isaac. Foi direcionamento de Deus, olha, no mesmo instante. Mas será que isso acontece sempre? Não, não acontece. Então antes você ore, por favor. Aí vocês vão ver, né, no decorrer do capítulo 24 de Gênesis, que a Rebeca leva aquele homem até os irmãos dela, né, e ele fala com Labão. Quem é Labão? Labão, vocês vão ver mais pra frente, que Labão foi era o pai de Raquel e Lia.
Mas isso daí é uma outra história, né? O que acontece? Ele chega até o Labão e fala, fala tudo o que aconteceu, né? Todo o caminho dele, o porquê que ele estava indo lá, para encontrar com a mulher que casaria com Isaac, filho do senhor dele. E então, ouvindo toda a história, Labão pergunta para Rebeca: Rebeca, você quer ou não ir com esse homem, voltar com esse homem para casa dele? Aí ela fala: sim, eu aceito. E quando ela chega lá, antes dela chegar, a palavra de Deus fala no versículo 63: Isaac saía a orar no campo à tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem do campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Olha que legal. Antes de Isaac conhecer Rebeca, ele já estava orando por ela. Ele já estava pensando em casar para poder multiplicar a descendência de Abraão. E nisto, vocês podem ver que no momento em que Isaac ora, ele encontra com Rebeca, e assim eles se casam, né, e multiplica, né, a descendência de Abraão. E isso é muito bom, porque vocês veem que Deus está no negócio. Agora, imagine só, você se encontra com alguém, começa a orar, aí todo mundo fala, todo mundo é contra aquele relacionamento. Aí vocês se casam, aí não dá certo. Por quê? Porque muito antes as pessoas falavam: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E não deu certo. Se o seu líder, se os seus pais, os seus pais ou os seus líderes não aceita, não adianta. Não adianta, porque aquilo lá não vai dar certo. Então é sempre bom que vocês orem pedindo a Deus, né, um direcionamento, e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Que Deus os abençoe.